Olá, nós vamos dar continuidade, então, à disciplina de Ecologia Vegetal Costeira, agora indo para a parte das fanerógamas marinhas, das plantas submersas. E como vocês viram, os ambientes terrestres, de dunas, os ambientes alagados e intermareais, das manguezais e marismas, e agora nós vamos entrar numa parte, então, em que vamos mergulhar. Nós vamos mergulhar nas pradarias de fanerógamas marinhas, do litoral raso, das diversos ambientes do mundo. Pradarias marinhas. Pensem numa pradaria, campo terrestre, onde há as vastas extensões, né, de plantas herbáceas e de gramíneas. Então, o que nós vamos lidar agora são com prados submersos, que têm a analogia e função, né, o mais análogo com esses ambientes terrestres, mas são formados, então, por plantas que retornaram ao ambiente marinho, se adaptando, então, às condições subaquáticas e salinas. Pradarias de Posidônia oceânica, lá no mar Mediterrâneo, olha só, também popularmente chamadas como Giant Seagrass. Né? Esses hábitats, né, são muito importantes. Aqui a gente está vendo uma pradaria mais rala, né, de alódolo em regiões tropicais, e são prados, então, formados por plantas que são superiores, embriófitas, angiospermas, com flores, são monocotiledôneas, altamente especializadas e adaptadas à vida submersa e salina de mares, né, dos oceanos e dos estuários. Elas representam 0,02% das plantas vasculares. Afinal de contas, nós temos mais de 250 mil espécies de plantas no planeta. E as fanerógamas marinhas representam apenas 12 a 14 gêneros, apenas aproximadamente 72 espécies. Importante é que essas plantas não são gramíneas, gravem isso, não são gramíneas, são pertencentes, né, a 5 famílias que divergiram de plantas de água doce: hidrocaritácea, posidoniácea, cimodoceácea, zosterácea e rupiácea, que divergiram para voltar ao ambiente aquático. Não são macroalgas, veja bem, né? Macroalgas são plantas que são evolutivamente inferiores, surgiram muito antes das plantas superiores. Macroalgas não têm sistema de raízes verdadeiras, possuem apressórios ou discos basais em vez de raízes para se agarrar, né, na rocha ou no substrato consolidado. O sistema vascular das macroalgas é ausente, a condução de água, nutrientes e os produtos são conduzidos por transporte passivo e ativo através de células e tecidos, e os órgãos reprodutores não têm flores nem frutos, embora tenham uma complexidade bastante grande de alternância de gerações entre fases sexuadas e assexuadas. Fanerógama marinha é uma planta, né, angiosperma, que dá flor, fruto, onde tem um sistema vascular especializado de xilema, infloema, a reprodução principalmente por crescimento vegetativo do rizoma, né, forma um sistema clonal, né, e também sexual a partir da produção, a dispersão de sementes. E onde vivem essas plantas? Essas plantas vivem nos ambientes rasos,
né, crescem no sedimento inconsolidado de regiões rasas e bem iluminadas, com energia moderada, de quase todas as regiões costeiras do mundo, incluindo estuários e baías, né? Só não ocorrem na região da Antártica. Vejam que, diferente da distribuição de manguezais, né, recifes de corais, por exemplo, que está na faixa tropical, né, o marismas está mais na faixa subtropical temperada, as fanerógamas marinhas ocupam todas as regiões do globo, existem espécies tropicais, espécies de regiões temperadas, espécies de regiões frias, até aqui na região subpolar ártico, só não existe no entorno da Antártica. São sistemas biológicos de alto valor ecológico e econômico. Então, algumas das funções ecológicas e os serviços ecossistêmicos das pradarias: oxigenação da água, produção de matéria orgânica e manutenção das teias tróficas, a manutenção dos ciclos biogeoquímicos. Essas plantas têm um papel fundamental na reciclagem, na produção, na fixação de carbono, produção de matéria orgânica e participam na reciclagem de diversos elementos na água, na atenuação da energia da água, na estabilização dos sedimentos e, consequentemente, na proteção da linha da costa. São aptas de proteção pelo aumento dessa complexidade do fundo marinho, são aptas de proteção e alimento, berçário de espécies, e por isso suportam pescarias, tanto comercial como recreacional. E são, mais recentemente, né, reconhecidas como dos mais importantes sumidouros de carbono do planeta. Fanerógamas, essas fanerógamas marinhas são plantas fundadoras, ou seja, elas constroem o habitat ou ecossistema de pradarias. Também conhecidas, chamadas, assim como plantas de marismas, como engenheiras dos ecossistemas, porque elas modificam as características físicas, químicas e biológicas dos hábitats aquáticos. Uma região habitada, vegetada, vai ter uma diferenciação em termos da diversidade de espécies, né? Vai formar um hábitat propício para a colonização, por exemplo, de muitas algas epífitas, de macroalgas, de invertebrados que buscam proteção e alimento nessa região, atraindo peixes, tanto herbívoros como carnívoros, tartarugas e sirênios, né, a megafauna herbívora e outros animais predadores. Epifitismo, né, sobre as folhas de fanerógamas por diversas algas, né, e outros invertebrados que colonizam as folhas de fanerógamas marinhas. É como se fosse um outro universo, né? Aqui a gente está vendo um zoom de uma folha, aqui de uma folha de Posidônia oceânica, né? Mostrando aqui os diversos organismos, pequenos organismos que vivem sobre a folha, como acídeos, briozoas, hidrozoários, antozoas, pequenos antozoários, algas coralinas, né, poliquetas, então uma infinidade de organismos que ainda vivem nesse micro-universo das folhas. As pradarias aumentam a complexidade estrutural dos hábitats. Aqui a gente está vendo uma comparação entre um ambiente, um fundo vegetado e um fundo não vegetado, mostrando aqui que, apesar de ter os mesmos organismos, né, há um maior número de espécies por metro quadrado de algas, de moluscos, poliquetas, crustáceos, né, de diversos invertebrados sésseis, né, comparado com um ambiente não vegetado. As pradarias submersas suportam teias tróficas bastante complexas, que a gente está vendo, então, um esquema mostrando como que na base temos aqui os produtores primários, né, as plantas de fanerógamas marinhas,
as epífitas, que têm uma importante contribuição, né, fundamental na produção primária e o aumento da quantidade de carbono, de matéria orgânica produzida, a parte de detritos, né, que forma uma importante base para a cadeia de detritos. Então, toda essa base fornecendo alimento para diversos grupos de animais herbívoros, raspadores, detritívoros, né, comedores de algas e que sustentam uma diversidade de outros animais, né, consumidores aqui primários e consumidores secundários, né, além de megafauna herbívora como tartarugas, peixe-boi, dugong, né, na região do Indo-Pacífico, e sustentando, né, predadores de topo, essa fauna de consumidores secundários, terciários, habitam a pradaria, às vezes temporariamente, em fases juvenis, ou vêm para se alimentar e vão para outros ambientes adjacentes, né, como recifes de corais, como para fora, né, da plataforma. E nessa migração, então, há uma grande exportação de organismos, materiais e organismos, sustentando teias complexas para fora das pradarias. Pradarias, então, são fontes de recursos pesqueiros muito importantes em todas as regiões do mundo, desde recursos pesqueiros artesanais, né, recreacionais e até comerciais. Aqui no estuário da Lagoa dos Patos, por exemplo, as pradarias formam hábitats para o desenvolvimento, né, do nosso camarão rosa, tão importante recurso pesqueiro, né, tão apreciado pela região, né, que a gente vê aqui no nosso esquema, aqui um mapa de distribuição das pradarias nas regiões rasas do estuário da Lagoa dos Patos, uma imagem aérea mostrando aqui esse fundo verde vegetado, né, e as redes fixas, né, de aviãozinho, onde se captura o camarão rosa e outras espécies, né, como corvina, tainha, peixe-rei, também que habitam, né, o estuário, também utilizam as pradarias em suas fases larvais, em fases juvenis, né, ou se alimentam de outros organismos que vivem nas pradarias. Então, as pradarias são aptas, essenciais para a manutenção dos recursos pesqueiros estuarinos. Proteção costeira. As hastes, né, dependendo da densidade, da altura das hastes, atenuam a energia das ondas. Com isso, reduzem a probabilidade de erosão, promovem sedimentação e fixação das partículas, melhorando a qualidade da água. Nessa atenuação da energia da água e na promoção de sedimentação, redução da erosão, estão protegendo a costa contra a erosão, contra eventos extremos e elevação do nível do mar. A atenuação da energia, trapeamento, deposição do sedimento formado pelo dossel da pradaria, né? Então, as hastes, é claro que dependendo da altura e da densidade, quanto mais densa a pradaria, mais alta, mais saudável, vai ter um papel diferenciado, vai ter uma maior capacidade de atenuar a energia, com isso atenuando a energia, há uma precipitação, sedimentação das partículas que são trapeadas pelas hastes e folhas, né, fixadas, então, pela rede de raízes e rizomas acumulando-se no sedimento. Sem as pradarias, há um aumento da erosão e da sedimentação, né, e da material suspenso. Então, o que a gente está vendo, né,
bela imagem de uma pradaria submersa, né, a energia sendo dissipada pelo dossel, as partículas sendo trapeadas, né, o CO2 sendo capturado, oxigênio liberado, carbono orgânico dissolvido sendo liberado na coluna d'água, que vai contribuir aos ciclos biogeoquímicos e sustentar, né, uma teia trófica aqui na região pelágica. Né? Há também com isso esse trapeamento de partículas, há uma formação, um crescimento do fundo marinho, crescimento desse hábitat, estabilização desse sedimento, e isso forma, então, esse hábitat e refúgio para organismos. Por isso que elas são, então, essas engenheiras do ecossistema, plantas fundadoras que modificam, então, essas características físicas, químicas, geológicas e, consequentemente, biológicas do hábitat. As pradarias são sistemas significantes globalmente de estoque e sequestro de carbono. Já recentemente foi reconhecido esse papel, né, que vai depender, obviamente, do tipo, do tamanho, da espécie de fanerógama marinha, assim como o tipo de sedimento, o ambiente que estivemos falando de região costeira do mundo. Mas elas possuem uma alta produção primária, baixos níveis de herbivoria atualmente, uma renovação da biomassa mais lenta, comparada com macroalgas ou com fitoplâncton. Essa capacidade de trapear partículas no sedimento, porque, afinal de contas, elas são enterradas, né, as raízes enterradas no sedimento, então possuem um papel, um potencial para acumular e exportar grandes quantidades de biomassa e detritos. E os fatores que afetam o sequestro de carbono por essa vegetação costeira? Então, as plantas elas estarão fixando, né, o CO2, então, através da produção primária, né, produzindo biomassa, ainda tem carbono terrestre, né, a importação, a entrada de carbono terrestre, né, de outras regiões e de fontes, então, alóctonas. Uma parte desse carbono é soterrado e uma parte do carbono ele é utilizado, consumido ou exportado. Num fundo vegetado, vejamos aqui, né, a contribuição do fundo vegetado comparado com um fundo não vegetado. No fundo vegetado, você tem uma mais alta taxa de sedimentação. As hastes capturam as partículas da coluna d'água, aumentam as chances de soterramento da matéria orgânica. E o acúmulo da matéria orgânica, aqui na superfície do sedimento, aumenta a atividade microbiana, resultando em pouca penetração de O2 para as outras camadas mais profundas do sedimento. O carbono, aqui no 3, se acumula nas camadas mais profundas e anóxicas do sedimento, que estão permanentemente alagadas ou submersas, né, de centímetros à escala de metros ou dezenas de metros. Né? A baixa suspensão do material devido ao fluxo de água reduzido na superfície aqui do sedimento, né, que isso vai ser maior conforme for a maior a densidade da pradaria. E, por último, a acidificação do sedimento com a profundidade, que conduz à inibição do crescimento bacteriano. Vejam tudo isso, esses processos comparados, num ambiente sedimentar sem a vegetação, onde há uma maior energia, né, do movimento da água, uma maior suspensão do material, uma camada óxica, né, mais profunda. Então, comparativamente, né, esses ecossistemas costeiros vegetados têm essa capacidade, né, de produzir, estocar e manter carbono
uma alta capacidade comparado com ambientes não vegetados. Importante, né? Conectividade com os ecossistemas adjacentes. As pradarias, né, vivem em torno de marismas, manguezais, recifes rochosos e recifes de corais. Então, em regiões tropicais, nós temos pradarias associadas, né, a manguezais e a recifes de corais. Em regiões de recifes, em regiões tropicais, normalmente as pradarias se desenvolvem entre, né, na laguna, na bacia, naquela banheira que fica entre o recife de coral e os manguezais, enquanto que nas regiões temperadas nós temos pradarias associadas, adjacente às regiões intermareais das marismas, né, e até nas proximidades de bancos de macroalgas em regiões temperadas, nas proximidades de bancos de macroalgas gigantes ou de macroalgas kelpis. Há uma troca, né, de materiais e uma troca de organismos entre esses ambientes. Essa conectividade é muito importante para o funcionamento desses ambientes, onde um sustenta o funcionamento do outro. Então, o sedimento, o excesso de sedimento e nutrientes que vem do ambiente terrestre, ele normalmente ele é filtrado na região dos manguezais ou das marismas, né, ou deixando a água um pouco mais limpa para o desenvolvimento de pradarias na região submersa. Os recifes de corais, por sua vez, formam uma barreira de proteção contra o swell oceânico, contra a energia da onda. Então, há uma redução dessa energia da onda e a formação de um ambiente propício, né, em termos de luminosidade, em termos de tipo de sedimentação, de tipo de sedimento para a colonização das pradarias no interior, entre o continente e a barreira de recifes, por exemplo. Há uma troca, né, de nutrientes, há uma participação no trapeamento de sedimento, melhorando a água para os recifes de corais, a exportação de matéria orgânica das pradarias para os ambientes adjacentes, elas formam hábitats para as espécies migratórias que vivem, né, que trocam, vivem nos recifes coralinos, ou que habitam manguezais, que visitam pradarias. Há uma interação muito grande entre esses ambientes. No caso, por exemplo, de florestas de kelps, as pradarias associadas às florestas de kelps têm uma importância muito grande devido ao hábitat para as espécies de peixes, né, espécies pesqueiras que vão viver depois nos ambientes de macroalgas. Então, as pradarias, por exemplo, conectam as florestas de kelps, né, que são grandes berçários também.